Se você curte RPG, gosta um pouquinho ali de Avatar, a Lenda de Aang e quer apoiar a nossa literatura fantástica nacional, fica aí nesse vídeo que eu tenho um livro pra te apresentar. Oi, eu sou o Grinsauro e hoje eu tô aqui pra falar sobre O Tratado dos Mil Cantos, o livro que deu início à saga, né, dos Tratados dos Mil Cantos, do Rafael Dias, que é um brasileiro. Então já deixa aí, peço pra deixar nos comentários um obrigado, Rafael, porque ele entrou em contato comigo pelo Instagram pra que eu pudesse ler o livro dele. E, enfim, se eu gostasse trazer aqui pra vocês, e já vou adiantando que eu gostei bastante da ideia do livro. Tenho ali algumas ressalvas, alguns pontos, mas então vamos falar um pouquinho melhor sobre o que é esse livro. Em O Tratado dos Mil Cantos, a gente tem uma história que a gente acompanha 4 núcleos diferentes, e é meio que como se uma pessoa estivesse contando, tá fazendo uma viagem ali com, enfim, sobrinhos e outras crianças, enfim, e vai contando nessas pausas a história que aconteceu naquele mundo antigo. E essa história vai sendo contada em grandes blocos, né? A gente acompanha então 4 personagens e, eventualmente, a vida desses 4 personagens vão desencadear em um ponto em comum, né, digamos assim. E todo esse ponto em comum é em um ritual da deusa do fogo, que estão selecionando ali pessoas, escravos, né, digamos assim, para ver quem vai ir para esse lado da escravidão e quem é forte o suficiente para ficar no exército da deusa Anira. E um ponto que é muito forte nesse livro é exatamente o sistema de magia. No sistema de magia a gente tem uma coisa ali que na minha cabeça ficou meio Avatar, assim, a Lenda de Aang, uma dominação de elementos. Tem também elementos de outros tipos de magia, como por exemplo, a gente tem metamorfose dentro dessa mistura toda, né? Lembra um pouco esse livro, para quem viu minha review de Mistborn 4 ou conhece a segunda era de Mistborn, que a gente tem os Twinborns, que são pessoas que têm duas vertentes diferentes, dois poderes diferentes. A gente tem também isso nesse livro, né? Pessoas que nascem conseguindo dominar, por exemplo, ar e terra, ou fogo e água. Só que são pessoas um pouco mais raras, né? Com esse tipo de dominação um pouco mais rara. A gente tem também um pouquinho assim do que lembra a ideia de Sombriossos, onde a gente tem a dominação de elementos de sombra e elementos de luz, mas diferenciando, né, de sombra e ossos, a gente tem que essa dominação de sombra e de luz, ela é um pouco mais, como eu posso dizer, por exemplo, a luz ela diz mais sobre a vida e a sombra ela diz mais sobre a morte. Então não necessariamente vão ser poderes que você vai lançar, assim, você vai fazer um casting, tipo, vai sair uma rajada de sombra, uma rajada de luz, sabe? É mais, sei lá, um reviver, alguma coisa assim, ou vai deixar escurecer a visão de um oponente, é mais nesse tipo de ideia que a gente tem essa magia, tá? Então é bem interessante, eu gostei bastante do sistema de magia, eu acho que tem bastante ponto ainda pra ser trabalhado, ainda mais pra explicar um pouco como eles surgiram, porque isso não é, por mais que seja uma relação ali com os deuses, eu acho que ainda falta um pouco ser introduzido meio que, e esse é um dos meus pontos que eu acho que ainda seria muito interessante de ser trabalhado pelo autor, que eu acho interessante fazer tipo um Silmarillion desse livro, sabe? Ou um Contos Inacabados, né, que a gente tem na saga de Senhor dos Anéis, né, onde a gente conta histórias tanto do passado do mundo, né, ou alguns contos que não foram terminados e a gente explica algumas coisas que não foram muito bem explicadas no livro, até porque esse livro ele tem um world building que é muito, muito grande. O autor ele quis ir por aquele lado de high fantasy, onde você tem um universo extremamente grande, com um panteão de deuses muito grandes, e por ser também um livro baseado na cultura mais mesopotâmica, os nomes, inclusive eu não consegui decorar quase nenhum dos nomes por conta dessa diferença que a gente tem na linguagem, né? Então são nomes realmente bem mais fora do comum, né, da gente pronunciar. Então eu acho que seria interessante ter uma profundidade maior na história dos deuses, porque por mais que o Rafael ele vá colocando isso dentro da história ali, vá colocando em vários pontos, né? Ele vai contando como era no passado, tem os interlúdios que servem bastante para trazer muito do world building. Eu sinto que é um mundo tão grande, com tanta coisa, que é bastante difícil você pegar muito desses detalhes se você ler uma vez só, e se você ler também como eu tive que ler, que foi bem espaçado, sabe? Como eu não conseguia ler todo dia, muita coisa ia se perdendo na minha memória, porque eu tenho uma memória muito ruim. Principalmente quando a gente fala de nomes, eu raramente lembro o nome das coisas. Mas então eu acho que esses são alguns pontos que seria interessante trazer. Mas tem muita coisa pra quem gosta de ficar indo e voltando no mapa, pra quem gosta de pegar detalhe ali que a gente tem na construção dos deuses, na construção do mundo. Vale bastante a pena. E não, esse vídeo não é um jabá nem nada. Eu só quis realmente falar porque eu gostei bastante do livro. E como eu disse, o Rafael ele foi lá e comentou, né? Me chamou no Instagram. E eu queria aproveitar esse período aqui pra deixar pra vocês, se tiver algum autor aí também que tá começando e quiser, eu só quero dizer que eu estou aberto aí para que vocês venham falar comigo e a gente trocar uma ideia sobre livros de modo geral. E não precisa ser necessariamente sobre fantasia ou sci-fi, eu tô aberto a qualquer tipo de gênero.
Então, só pra deixar o avisinho dado aí. E agora, voltando um pouco pra história que a gente tem, né, do livro. Esse livro, ele lembra bastante, como eu comentei bem no começo do vídeo, um RPG de mesa. Então, a gente tem muitos detalhes de você ter um narrador ali, que a gente coloca como um mestre, onde ele tá explicando tudo, explicando as situações, dando o andar da história, como as coisas estão caminhando. A gente tem os interlúdios, que são a história contada por essa pessoa que tá no presente, né? E a gente sabe que a história que é passada no Tratado dos Mil Cantos, na verdade, está acontecendo no passado daquele mundo. Então a gente tem essa dinâmica de personagens de RPG, principalmente construindo ali como se fosse uma sessão zero, né? Pra quem joga em RPG, isso é bastante comum. Onde antes de começar a aventura, a gente fala um pouco das vidas individuais de cada personagem, até chegar no ponto em que a aventura vai realmente começar. E aí, pra avisar que já tem o segundo livro, né? Do Tratado dos Mil Cantos, que é A Grande Guerra, que provavelmente começa exatamente onde acaba esse primeiro livro, né? Então, não querendo dar muitos spoilers, mas é logo depois que os personagens se encontram e vão começar a fazer parte desse ritual, inclusive a parte do ritual que é onde tem a maior parte da ação das lutas, né? É uma coisa bem interessante porque é ali que ele mostra tudo que ele colocou em pensamento para poder trazer esses poderes, né, das dominações. E o que eu falo que lembra bastante Avatar é porque tem umas coisas, por exemplo, a galera da água tem que ter uma fonte de água perto. Lembra bastante essa ideia de você ter que ter as fontes dos elementos perto e você domina a fonte. Você não só cria, né, o elemento. Tem algumas pessoas, assim como no Avatar também tem, e essas pessoas são mais fortes, geralmente elas conseguem criar o próprio elemento, né? Então tem essas características também nesse livro. Então é bastante interessante ver que ele não quis criar algo assim, sem nenhum tipo de base e ficar aberto aí a especulações, né? Ele quis colocar o pé no chão mesmo e trazer esse sistema de magia que a gente já viu. A parte da metamorfose que tem é um cara que ele consegue se transformar em cabra. Eu acho que em cabra agora, se eu não me engano. Ou é uma cabra ou é um bode, eu não lembro agora. Mas enfim, ele consegue se transformar porque ele tem uma dominação específica que permite com que ele se, né, metamorfoseie em outros animais. E aí ele encontra um mestre, encontra um tutor, tem toda a parte do treinamento dele também. É bastante interessante. Eu acho que essa parte da metamorfose ficou faltando um pouco. Eu acho que foi algo a mais que ele quis colocar. Talvez seja importante no segundo livro, mas para esse primeiro livro não foi tão relevante assim. Bom, e um ponto positivo que eu queria falar muito aqui desse livro, e para mim é um dos pontos que mais pega quando a gente tá falando de livros com muitos personagens e coisa do gênero, é que quando a gente pega fantasia, tem muito livro, principalmente os que a gente pega mais hypado, pelo menos os que eu vi, né, de mais hypado, até o Fúria Vermelha, que eu fiz um vídeo criticando um pouquinho o livro. Os personagens geralmente são aqueles adolescentes de 15 anos que parecem que têm o serviço, né, que tem a vocação de salvar o mundo. Então a gente tem meio que aqueles personagens padrões, sabe? Sempre é um adolescente, ou sempre é tipo um jovem adulto que tá lá e ele vai ter que salvar o mundo, é sempre a mesma coisa. E nesse livro isso é muito diferente. A gente tem personagens desde pessoas mais velhas, que é o cara da metamorfose, que ele tá aprendendo a lidar exatamente com a idade dele, que deixa ele muito mais fraco comparado às outras pessoas. A gente tem um rei que ele foi... Enfim, ele não conseguiu reinar porque o reino dele foi atacado e ele teve que fugir a navio. E esse cara também, ele sofre porque ele não tem um corpo atlético, então ele é uma pessoa mais assim... gente como a gente, sabe? Que não... Enfim, não tem tanto aquele corpo mesmo que a gente vê, escultural e que todos sempre tem, sabe? Não, ele é só um cara que, enfim, tem poder, descobriu tardiamente até os poderes que ele tinha. E tá lá, agora ele tá tendo que se virar com o fôlego que ele tem. A gente tem também crianças nessa montoeira de gente, né? Desses personagens principais. E é interessante porque dentro dessas crianças, meio indo pra adolescência, assim, tem uma discussão bastante interessante. Aí eu já não vou poder saber se foi o que ele se inspirou na cultura mesopotâmica, talvez seja, mas eu não quero falar nada errado aqui. Eu também não fui muito atrás pra pesquisar, sendo bem sincero, mas é porque as crianças que aparecem lá, elas são mulheres, né? E aí existe esse rolê de que, na teoria, mulheres não poderiam estar participando daquele ritual, tem essa questão de gênero, então eles têm que se esconder, elas têm que se esconder para que elas não sejam mortas, basicamente, sabe? Possam participar do ritual e, na verdade, elas estão fazendo mais pela vida delas e tal. Então é bem interessante a gente ver que os personagens são construídos e são construídos com falhas também. Eu acho que isso é uma coisa que falta bastante, tanto que eu conversei sobre isso em um dos vídeos sobre os piores e melhores clichês, então nesses dois vídeos, não me lembro certinho qual, mas trazendo exatamente essa questão de que faltam personagens que tenham falhas, que tenham uma moralidade não necessariamente ou boa ou ruim, sabe? Aquele mix que fica um pouco acinzentado e a gente tem que só se basear nas atitudes que o personagem vai tendo. Então é bastante interessante. A gente tem um cara nesse meio termo, né, dentro disso tudo, que é sim uma pessoa mais experiente, e aí a gente sabe, né, que pelo menos uma das pessoas ia ter que segurar a barra de um grupo
grupo que basicamente todo mundo ali é inexperiente, né? Então, existe esse personagem um pouquinho mais clichê, digamos assim, sabe? E bom, queria aproveitar, né? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse livro, vai lá na Amazon, ele tá de graça no Kindle Unlimited, então se você não tem motivo pra você não ler esse livro. É um livro relativamente curto, se a gente comparar as outras fantasias pra você ler, né? E eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo tá disponível no Kindle Unlimited. Se você não tiver Kindle Unlimited, eu acho que tá só tipo R$10 o e-book, então se você quiser dar uma chance, vale bastante a pena pra conhecer um autor. E se você ler o livro também, por favor, divulgue nas redes sociais, eu tô falando isso pra gente fortalecer a nossa comunidade nacional, né? Eu acho que falta bastante disso aqui. E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês leiam, eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar um like, de se inscrever. Um abraço e até a próxima.